Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Roma, da Roma antiga. Vamos falar de alguns aspectos das suas três formas de governo, que foram a, a monarquia, a república e o império. Roma era a capital, né, do antigo Império Romano, e na época da República também era a capital, né, do governo de Roma, e era uma cidade extremamente grande, ah, com uma civilização muito avançada tecnologicamente, falando, avançada na questão do governo, de leis, religiões, e foi extremamente importante para a formação da cultura ocidental. Então, vamos iniciar falando de algumas heranças culturais que os romanos nos deixaram, né? Dentre elas, nós temos o direito romano, que existe, está presente até hoje, né? Hoje é uma faculdade aí, é uma ciência, e quem quiser se tornar um advogado tem que fazer direito. Nós temos também o idioma latim, que deu origem às línguas que nós conhecemos hoje, né? As portuguesa, francesa, italiana, espanhola. Também o cristianismo, religião criada no período do Império Romano, dentre outros aspectos culturais aí deixados pelos romanos. Bom, toda a história dos povos antigos, né, da maioria dos povos antigos, tem uma explicação lendária, mitológica, e uma explicação histórica para a sua origem. No caso de Roma, a origem lendária, ela se dá com a história de Rômulo e Remo, os dois gêmeos que foram abandonados no rio Tibre e foram amamentados por uma loba. Possivelmente, vocês já devem ter ouvido falar a respeito dessa lenda, né? Porque lá no sexto ano, no quinto ano, quando começamos a estudar história, é uma das coisas que a gente aprende a respeito da história de Roma, a lenda dos gêmeos Rômulo e Remo, desculpe, fundadores da cidade de Roma. Então, na verdade, Rômulo é que funda a cidade de Roma e se torna o primeiro rei romano. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da história de Rômulo e Remo. Então, eles são descendentes de Enéas, herói da guerra de Troia e filho da deusa Vênus. Então, Enéas era um semideus, né? Esse Enéas deixou a cidade de Troia após a guerra, ele era grego, e foi parar na região do Lácio, a região onde foi fundada a cidade de Roma. Casou-se com Lavínia, filha, do rei latino, e fundou a cidade de Alba Longa. Então, perceba que quando Enéas, o grego, ele está viajando ali, né, pelos mares, pelo mar Mediterrâneo, e acaba chegando até a região do Lácio, já existe ali, já existe reinado, já existe ali uma civilização, né? E ele acaba se tornando parte dessa civilização dos latinos, fundada pelos latinos, e se casa com a filha do rei latino. Porém, o primeiro rei da cidade, né, dessa cidade de Alba Longa, aí, partindo da descendência de Enéas, foi o Ascânio. Então, esse Ascânio era filho do Enéas, e
12 gerações após, né, o Enéas, aliás, o Ascânio, vão nascer Rômulo e Remo. Eles eram filhos da Réia Sílvia. E a Réia Sílvia, por sua vez, era filha do Numitor, rei de Alba Longa. Só que essa moça, ela se tornou uma vestal. E o que era uma vestal? Era uma sacerdotisa virgem, né? As vestais eram sacerdotisas virgens que estavam a favor da deusa Vênus, né? Elas cuidavam do templo da deusa Vênus. E a Réa Sílvia, ela foi tornada uma vestal, uma sacerdotisa, pelo tio dela, o Amúlio, o rei Amúlio. Depois, o rei Numitor, pai da Réia Sílvia, e matou todos os sobrinhos, né, os irmãos da Réia, e a obrigou a se tornar uma vestal. Por quê? Para que ela não gerasse filhos que viessem a concorrer com o trono ali que o Amúlio havia usurpado, né, do seu irmão. Mas, né, o destino cruel, né, entra aí na história da Réia Sílvia e ela foi seduzida pelo deus Marte, engravidando de gêmeos, os gêmeos Rômulo e Remo. O Amúlio ordenou que as crianças fossem jogadas no rio Tibre, né, colocados jogados lá para morrer, mas eles foram colocados numa cesta, num cesto, e o cestinho, as águas acabaram levando o cesto para as margens do rio, e uma loba encontrou essas crianças e resgatou as crianças do cesto e acabou amamentando essas crianças. Então, um pastor ia passando, né, depois, e viu a loba amamentando as crianças, resgatou as crianças, levou para sua casa, levou para sua aldeia onde ele morava e cuidou dessas crianças, né, como criou os gêmeos como filhos. Só que esses gêmeos cresceram, eram muito bons caçadores, criavam animais, né, ovelhas, eram pastores, acabaram indo parar numa competição, né, em jogos, e lá foram descobertos pelo seu tio, pelo rei Amúlio, que mandou prender os gêmeos, né? Capturou e mandou prender os gêmeos. Porém, eles conseguem sair da sua prisão e matam o tio, né, e devolvem o trono para o seu avô, o rei Numitor. Depois disso, depois de devolver o trono para o seu avô, o trono de Alba Longa, né, que eles devolvem para o seu avô, o rei Numitor, Rômulo e Remo, então, saem da cidade de Alba Longa e vão fundar uma cidade, que seria a cidade de Roma. E numa disputa entre os dois irmãos, para ver quem é que ia governar, já que eles eram gêmeos, e toda vez que nasciam gêmeos numa família de governantes, o problema era certeiro, né? A disputa entre os dois irmãos era certeira. Então, numa disputa para ver quem governava Roma, Rômulo acaba matando Remo e se torna o primeiro governante de Roma. Nós estamos falando aqui, então, da era monárquica de Roma. Então, Rômulo fundou a monarquia romana. Então, ele foi o primeiro rei de Roma. O que esta lenda nos mostra, né? O que o mito da criação de Roma nos mostra? Mostra que, desde sempre, desde a fundação de Roma, né, os romanos têm uma ligação com os gregos, né? Já que o Enéas era grego, lutou na Guerra de Troia, né? E Troia é uma cidade que, segundo a arqueologia, realmente existiu, fica onde hoje é a Turquia.
E os romanos tiveram uma ligação muito forte com os gregos, né? Desde sempre. Nós vamos ver posteriormente que os deuses romanos eram os mesmos deuses gregos, só mudam de nome, né? Então, os romanos, eles beberam da cultura grega, foram muito influenciados pela cultura grega, aprenderam muito, se apropriaram muito da cultura grega. Muito bem. Na versão histórica, os fundadores de Roma foram gregos, gauleses, etruscos, italiotas, latinos e sabinos. Esses foram os povos que foram se aproximando aqui da região do Lácio e fundaram a cidade de Roma por volta de 2000 anos antes de Cristo. Então, começa a povoação desse lugar, logicamente que na pré-história desde a pré-história já existia gente morando nesse local, mas esses povos foram os fundadores da civilização romana, né, antiga, historicamente falando. As formas de governo de Roma, né, foram a monarquia, de 753 a 509 a.C., é um período curto, né? A República, de 509 a 27 a.C., mais ou menos 500 anos, e o Império, de 27 a 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Então, esses são os três períodos da história de Roma. É interessante saber sobre a monarquia? Sim, claro, com certeza. Mas é crucial saber das principais características da República e do Império Romano, principalmente aí no início e nos últimos 2 séculos do Império Romano. O aluno tem que saber, né, a respeito, porque costuma cair aí nas provas da vida, né, nos Enem da vida, em outros vestibulares aí, muita coisa a respeito da República Romana e dessa fase do Império. Ao lado aqui nós temos uma foto do Coliseu, uma imagem do Coliseu romano, né, dos vestígios do Coliseu, está basicamente inteiro ainda, né, e é muito visitado durante o ano. Agora, em tempos de pandemia, claro que não, né, mas nos tempos normais, ditos normais aí, ele é muito visitado, sempre foi muito visitado por curiosos, né, pelos turistas que, obviamente, vão até a Itália, até a cidade de Roma, e querem conhecer um pouquinho da história romana através dos seus vestígios arqueológicos, né? Então, vamos à monarquia, as características principais da monarquia romana. Nesse período, a cidade era governada por um rei de origem patrícia. Então, olha, as primeiras dinastias a governar Roma era de origem patrícia. Os patrícios eram era a classe nobre, né, que governava Roma. Então, depois, os etruscos invadem, né, invadem a cidade de Roma e passam a governar. A gente vai ver isso mais à frente, mas inicialmente, né, quem governa são os fundadores de origem grega, né, e principalmente de origem grega, né, e latinos, e depois Roma vai sendo invadida por outros povos e os etruscos acabam se apoderando do trono e vão governar ali por muito tempo. Nesse período, a religião era politeísta e adotaram os deuses
semelhantes aos deuses gregos. Na verdade, eram os mesmos deuses, só que com os nomes diferentes. Então, uma coisa que devem prestar bastante atenção, tanto na monarquia quanto na fase da república, a religião romana era politeísta. Ela só vai se tornar monoteísta cristã a partir do século III depois de Cristo, quando já estamos aí no Império, na fase imperial de Roma. Então, durante a monarquia e a república, a religião era politeísta. Nas artes, destacavam-se a pintura de afrescos, murais decorativos e esculturas, sempre com influências gregas. Muito, muito da cultura grega estava presente na cultura romana. E aqui a gente tem um quadro dos principais deuses, que não vamos falar de todos, né? Mas de um lado nós temos os deuses gregos, do outro os deuses romanos, né? Zeus, por exemplo, era conhecido como Júpiter, Cronos como Saturno, Hera como Juno, Hefesto era chamado de Vulcano, Poseidon para os romanos era Netuno, Hades era Plutão, Ares, Marte, Apolo continuou sendo Apolo, Artemis era Diana, Afrodite passou a ser chamada de Vênus, Eros de Cupido, Palas Atena de Minerva, Hermes de Mercúrio e Deméter de Ceres, né? E do lado a gente tem aqui as funções de cada um deles, nós não vamos falar de todos, mas Zeus ou Júpiter era o principal deus do Olimpo e gerou a maior parte dos outros deuses, né? Ele era pai da maior parte dos outros deuses e os romanos eles colocaram, se vocês observar, né, o nome dos deuses são ligados aos planetas. Então, eles já tinham conhecimento também de astronomia, dos astros, né? Ligaram aí com os deuses, colocaram o nome dos astros que nós conhecemos hoje, né, nos seus deuses. Então, nós falando ainda da monarquia, monarquia romana, foram 4 reis italiotas. Esses reis eram de origem latina, sabinos, úmbrios, e 3 reis etruscos. Então, esse foi o período da monarquia, né? Os reis que governaram nesse momento. Porém, o que a gente deve saber da monarquia romana? O que devemos guardar desse período aí da história de Roma? A monarquia romana era diferente na sua forma de governo. Por quê? Porque o rei não governava sozinho, ele não tomava suas decisões sozinho. Já existia um Senado, que era o poder legislativo, e a Assembleia Curial, né? Era a que aprovava as leis. O Senado fazia as leis, a Assembleia aprovava as leis e o rei era o poder executivo, judiciário e religioso. Então, ele não detinha todos os poderes em suas mãos, uma vez que a gente tem aqui dois tipos de instituições diferentes, que é o Senado e a Assembleia Curial. Então, é diferente do Egito, que é um império, é diferente dos, das monarquias que surgiram na Mesopotâmia, né, por conta disso, porque o rei, ele depende também das outras assembleias. Então, já começa diferente aí. Nós vamos ver que depois o Senado ele dá um golpe de Estado, depõe o último rei etrusco e inicia uma forma de governo mais diferente ainda, que é a república, e nessa forma de governo nós vamos ter uma maior participação de pessoas, porque vamos ter o Senado como instituição principal e várias assembleias, incluindo a Assembleia Popular, né, onde as pessoas poderiam ser ouvidas.
né? Então, é uma república, uma forma de governo diferente, que inspirou as repúblicas atuais, porém, claro, a República Romana, ela era uma república que, apesar do nome querer dizer governo do povo ou para o povo, não era exatamente assim, né? A gente tinha escravos nas três formas de governo, havia os escravos, né? Os direitos não eram tão iguais como a gente tem hoje nas nossas instituições governamentais republicanas, né? Que também são democráticas. A sociedade no período da República é a mesma, no período da monarquia, é a mesma do período republicano e do período imperial. No período imperial, nós vamos ter lá para os últimos anos do Império, nós vamos ter a entrada de povos estrangeiros, que são chamados de bárbaros. Mas, no geral, a estrutura durante as três formas de governo, a estrutura social de Roma, ela é organizada dessa forma: patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os patrícios eram os grandes proprietários de terras, né, e faziam parte do governo, aqueles que tomavam as decisões, e eram a minoria de privilegiados, né? Geralmente não pagavam impostos, eram os mais ricos, enfim, o poder estava nas mãos deles. Os clientes trabalhavam para os patrícios, eles podiam ser ex-escravos ou filhos de escravos, ou aqueles parentes distantes, né? Porém, eles não tinham direitos, eles tinham uma vida muito boa, de certa forma, porque eles dependiam dos patrícios, mas eles não eram pessoas livres, né? Eles não podiam ter propriedades e nem se envolver com comércio, enfim, estavam presos ali aos favores, né, dos patrícios. Até, é, até hoje a gente usa o termo clientelismo, né, para as pessoas que são dependentes aí de outras. Os plebeus era o povão, né? Então, desse povão, a gente tinha as pessoas livres, pobres, cidadãos, né? Nascidos lá em Roma, mas sem direitos políticos, eles vão conseguindo os direitos, né, na República, eles vão ter alguns direitos, porém, no geral, eram as pessoas desprovidas de direitos políticos, geralmente eram os artesãos, pequenos comerciantes e pequenos proprietários de terras. Só que tem um porém aí, até os plebeus poderiam ter escravos, né? Aí depende da sua condição financeira. E os escravos geralmente eram as pessoas capturadas em guerras ou prisioneiros por dívidas ou ainda filhos de escravos, né? Nasceu escravo, é filho de escravo. Então, de três formas você poderia se tornar escravo, tanto aqui na cultura romana quanto na cultura grega. Ou era capturado em guerra, ou escravidão por dívida, no caso da Grécia, né, em Atenas, escravidão por dívida vai ser abolida, ou então nascendo de escravos, né, sendo filhos de escravos. Então, essa era a estrutura da sociedade romana durante as três formas de governo. Na República Romana, nós que vai de 509 a 27 a.C., o último rei romano, né, o Tarquínio, o Soberbo, que era um rei etrusco, ele foi deposto do seu trono. Por quê? Porque ele quis governar de uma forma absoluta, né, sem respeitar o Senado, aquela assembleia, aquela instituição que existia ali, que fazia as leis, né? Então, ele quis desrespeitar, governar de forma absoluta, acabou sendo deposto, e aí nasce a República Romana. Os senadores depõem, né, armam contra esse rei, dão um golpe de Estado e iniciam uma nova forma de governo chamada República. Então, eles é que dão origem. Só que essa República, vejam bem,
a origem dela é patrícia, ou seja, tiram o rei, mas quem continua comandando são os ricos, é a classe nobre de Roma, né? São os poderosos. Então, eles é que vão administrar todas as instâncias aí da, da política romana, do governo de Roma. Bom, e aí, então, nessa república, como eu falei anteriormente, ela tem a participação, ela é uma forma de governo diferente, porque tem a participação de mais instâncias da sociedade, de mais pessoas. Inclusive, né, os governantes, que é o poder executivo, vão ser os cônsules. Então, haviam dois cônsules, como hoje nós temos o presidente e o vice-presidente. Sempre é bom comparar as formas de governo antigas com as que nós temos hoje, porque assim a gente vai assimilando melhor, né, o, o nosso conteúdo, né, a, assimilando melhor as formas de governo do passado e como elas influenciaram o presente. Haviam também os tribunos da plebe. Esses tribunos da plebe são representantes do povo e eles vão conseguindo, né? Eles conseguiram, o povo conseguiu que houvesse representantes dele no governo republicano através de lutas, é claro, através de muitas lutas é que eles conseguiram ter representantes, ter leis escritas que favorecessem, né, a todos, né, e uma dessas leis foram as leis, a Lei Licínia, né, aprovada nessa data, em 367 a.C., que garantia a participação dos plebeus no consulado. Então, a partir dessa lei licínia, os plebeus puderam tornar-se cônsules também. Ou seja, o consulado era uma das instâncias maiores do governo republicano. Então, eles conseguiram competir ali com os patrícios pelo cargo de cônsule também, através dessa lei licínia. Mas a república, então, ela tem características bem diferentes de outras formas de governo, porque nós vamos ter o Senado, nós vamos ter a Assembleia Curial, vai continuar existindo, a Assembleia Popular e vários outros conselhos, conselhos regionais, né? Essa lei licínia, ela também acaba com a escravidão por dívidas, né? Porém, né, válida para cidadãos romanos, para quem era considerado cidadão romano. Então, é um progresso, e a república vai sendo construída dessa forma. Ela é instaurada pelos patrícios, porém, os plebeus, eles vão lutando por direitos, acabam conseguindo inúmeros direitos, né, incluindo a participação no governo republicano como cônsules. E aqui a gente tem um esquema de como funcionava a República Romana. Nós temos os magistrados, que eram os dois cônsules, os pretores, que eram a justiça, responsáveis pela justiça, os questores, responsáveis pelas cobranças de impostos, dentre outras coisas também, os censores, responsáveis pelo censo, contagem da população, e os edis, responsáveis pelo lazer e também policiar a cidade, cuidavam de ver o que faltava na cidade, enfim. Esses são alguns dos cargos da República. Existiam outros cargos também que faziam parte desse governo republicano, muito diferente da monarquia, que havia só o Senado e a Assembleia Curial, e muito diferente de outras monarquias em que o rei era o único que comandava todas as instâncias, né, judiciais, religiosas, militares, fazia as leis, enfim, aqui não, aqui já são mais pessoas, mais cargos políticos, né, fazendo parte aí de uma forma, dessa forma de governo chamada de república. O órgão mais importante da república era o Senado, e os senadores
eles possuíam cargo vitalício e eram escolhidos entre os patrícios. Claro que os plebeus vão brigar muito por causa disso e vão conseguir muitas, eh, vão ter muitas vitórias, mas quem comanda de verdade são os patrícios. Haviam várias assembleias, além do Senado, que tinha o poder vitalício, era o órgão mais importante da República, havia as assembleias, a centurial ou a Assembleia Centurial, né, ligada ao exército, né, ela cuidava de organizar o exército, eleger os pretores e os censores. A Assembleia Curial, que era ligada à religião, responsável pelas questões, os assuntos religiosos, e a Assembleia Tribal, que elegia os questores e os edis. Além disso, né, Roma dividiu aí seu território em províncias, e cada província tinha ali um governante, e havia vários outros funcionários que faziam parte dessa forma de governo, e funcionou assim por quase 400 anos. Mas durante a República, o período republicano, além das revoltas de plebeus por direitos, houveram muitos conflitos, muitos problemas, conflitos dos plebeus, conflitos políticos, conflitos dos generais, entre os generais, conflitos de escravos, enfim. E um dos conflitos foi a Guerra Púnica, né? Uma guerra que vai durar de 264 a 241, né, antes de Cristo. E essas guerras púnicas foram guerras dos romanos contra os fenícios, né, que eram chamados de punos. E essas guerras ocorreram na República e foi muito importante, foram muito importantes, né? A guerra, ela foi composta de algumas batalhas e ela foi muito importante porque a partir desta guerra que Roma vence, o território romano foi expandido, né, por muitos lugares aqui da África, inclusive até da Ásia. Então, os romanos estenderam seus territórios durante o período republicano, após conquistarem os, os fenícios, né? A cidade que mais deu trabalho, cidade fenícia, que mais deu trabalho aí nessa guerra, foi a cidade de Cartago, que era uma cidade-estado, e ela resistiu durante muitos anos, né, aos romanos, e conta-se a história que os romanos ficaram com tanto ódio dos cartagineses que botaram fogo, destruíram toda a cidade, roubaram tudo, né, e destruíram a cidade de Cartago. A partir daí, né, os romanos passaram a dominar o mar Mediterrâneo. Por isso a frase Mare Nostrum, porque a partir da vitória dos romanos em relação aos fenícios, os romanos passaram a controlar o comércio e as cidades, os povoados, as aldeias que existiam em torno do mar Mediterrâneo. Então, houve uma expansão territorial, né, nesse período aí da Roma Antiga. E o motivo da guerra foi exatamente esse, o controle do comércio, porque os fenícios, eles faziam um comércio já milenar aqui no mar Mediterrâneo com vários povos, né, da África, da Ásia, enfim, e fundaram inúmeras colônias aqui na África, e por isso os romanos cresceram o olho em relação a esses domínios que eram dos fenícios. Geralmente os fenícios evitavam a guerra porque a forma de economia deles era exatamente o comércio. Então eles evitavam a guerra, mas também
não se esquivavam, né? Se fossem atacados, obviamente eles se defendiam, né? E acabaram perdendo a guerra contra os romanos. Nós temos aqui a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Púnica, né? A primeira, ela ocorre nesse período de 264 a 241 a.C., né? Eu falei que tinha sido o ano da guerra, mas foi só da Primeira Guerra Púnica. Ela foi uma guerra que durou muitos anos, e, como eu disse, deu muito trabalho para os romanos conquistarem as cidades, estados fenícias, né? E a Segunda Guerra Púnica, ela vai de 218 a 202 a.C., e olha só, as conquistas romanas foram muito maiores, né, nesse período, dá para a gente perceber aqui pelo mapa, né, os territórios no início da guerra, que pertencia a Cartago, né, isso que está em cor mais escura, e como os territórios romanos e como os romanos vão conquistando esses territórios, né? Nesse período aqui se destaca o Amílcar, o general de Cartago, que dominou o sul da Espanha. Depois também se destaca o Aníbal Barca, que parte da Espanha com elefantes, animais que não eram conhecidos pelos romanos, para atacar a Itália pelo norte. Mas, ao final, o general Cipião consegue derrotar os cartagineses e dominar a Espanha. O general Cipião de Roma consegue derrotar os cartagineses nessa segunda guerra púnica. Então, e assim conquistam os territórios que eram de Cartago. Na Terceira Guerra Púnica, que vai de 150 a 146 a.C., foi quando os romanos destruíram de uma vez por todas a cidade de Cartago e colocaram fogo em tudo, e tudo que estava no seu caminho eles foram destruindo, saqueando, enfim, e tornaram toda essa região fenícia, antes fenícia, tornaram em uma região romana, conquistaram esses territórios. Muito bem. É claro que, ainda falando das guerras púnicas, né, nós temos aqui a vitória de Roma, mas também houveram problemas a partir da conquista desses novos territórios. Por quê? Porque os plebeus participavam do exército, eles iam para a guerra também, mas eles não ficavam com territórios. Tudo ficava nas mãos dos patrícios. Então vai gerar problemas, vai gerar conflitos entre plebeus e patrícios, por conta desses novos territórios, né? E um dos problemas foi a solução desses problemas foi proposta por Tibério e Caio Graco, que eram tribunos da plebe, né, uma tentativa de solução para esses problemas, que era pegar essas terras e dividir entre os plebeus, né, os plebeus que não tinham, não eram donos de grandes propriedades de terras, eram os pequenos proprietários, pequenos comerciantes, e não tinham direito sobre essas terras. Então, os irmãos Tibério e Caio Graco tiveram a ideia de dividir parte desses territórios para os plebeus, e por causa disso eles foram mortos pelo Senado, porque não se dá, né? O Senado ele não gostava muito de dividir nada com plebeus, né? Tudo era conquistado na base das lutas mesmo entre esses dois âmbitos aí da sociedade. Muito bem. Então, na República Romana, ainda falando das características, após as guerras púnicas, além do problema territorial, né, além dessa questão das terras em relação aos plebeus,
vai acontecer outro problema. Os chefes militares se destacam, né? Obviamente, quem vence a guerra é o exército e quem comanda o exército se destacou, passou a ter destaque. Então, eram vários generais com as suas legiões, né? E o exército, então, ganhou destaque nesse período. E isso não foi muito legal para a República, porque esses, com o passar aí do tempo, esses generais, eles vão requerer o direito de governar Roma. Nós vamos ver aí mais para frente, né, que vai acontecer os governos dos triunviratos, que é o governo dos generais, e eles querem o direito e ganham o direito de governar, né, na República Romana. Por quê? Porque existia a República Romana, ela dava abertura para isso, né? As pessoas que se destacavam, os generais que se destacassem, eles poderiam governar, né, como cônsules. Existia, além dos dois cônsules, existia uma outra instância que era a tirania. Quando os cônsules não resolviam o problema, qualquer problema que ocorresse, uma guerra, uma revolta, quando os cônsules não conseguiam resolver, o Senado convocava o tirano. E o tirano era aquela figura que ia governar de uma forma totalitária por um período de tempo, geralmente por 6 meses, podendo ser prorrogado para um ano. Ou seja, se o Senado não conseguisse resolver qualquer tipo de problema, chamava o tirano, e o tirano governava como um ditador, basicamente como um ditador, resolveu o problema, ele devolvia o governo para os cônsules. E os generais, então, como eles se destacavam, né, como se destacaram nas guerras púnicas, não só nas guerras púnicas, também se destacaram na revolta de escravos, né, principalmente na revolta de Espartacus, que foi um escravo no período republicano, que por aproximadamente 2 anos ele se rebelou contra Roma e deu um trabalho muito grande para a República Romana. Então, os generais que conseguiram derrotar o Espartacus também requereram o direito de governar Roma. Então, sempre que alguém se destacava, ele podia ter o direito de governar Roma. É uma abertura que a República permitia, o governo republicano permitia. Então, além das guerras púnicas, né, de derrotar os cartagineses, os fenícios, né, essas guerras púnicas, elas também recebem o nome de guerras cartaginesas, ou guerras púnicas, ou guerra de Roma contra Cartago. E os romanos também conquistaram a Ásia Menor, a Macedônia e a Grécia. A Grécia, ela já vinha capengando, né? Ela já vinha sendo invadida, né, por outros povos, ela já estava enfraquecida politicamente, militarmente, e acabou sendo conquistada também pelos romanos. Então, vejam bem, após a conquista de Cartago, Roma conquista outros territórios no período republicano, porém ela vai caminhando para o seu fim. A república caminha para o seu fim. Por quê? Porque os generais, né, e o exército ganham grande destaques nessas conquistas. Uma outra consequência também das guerras púnicas e dessas conquistas é o aumento do número de escravos, né? Então, as pessoas, né, desses territórios conquistados tornavam-se escravos de Roma, né? E, enfim, vai acontecer também revoltas de plebeus,
né? Por quê? Porque os plebeus, eles ficam mais pobres a partir dessas conquistas romanas. Aumenta o número de bocas, aumenta o número de escravos, né? Competem aí com os plebeus e as revoltas, elas vão se tornar constantes. Os plebeus vão constantemente lutar por seus direitos. Dentre esses direitos que eles conseguem, a gente já falou das leis licínias, nós temos aqui o Tribunal da Plebe. Esse Tribunal da Plebe aqui, hoje a gente poderia comparar aos vereadores, talvez, aos deputados, porque os tribunos da plebe eram representantes do povo, e o Tribunal da Plebe era uma assembleia do povo, e ali eram colocadas as situações, né, que o povo necessitava, os interesses, enfim. Então, é uma conquista que acaba surgindo por conta dessa expansão territorial romana, que vai gerar muitos problemas e revoltas sociais, e os plebeus ganham alguns direitos, ganham não, conquistam alguns direitos, né? Outro é a Lei das 12 Tábuas, que são leis escritas. Uma coisa são as leis orais, outras coisas são as leis escritas. As leis orais, elas vão se perdendo com o tempo, elas vão sendo alteradas com o tempo, porque são leis que passavam de geração por geração. Mas as leis sendo escritas, não tem como você alterar sem que as outras pessoas, né, tenham conhecimento disso. As leis orais, elas sofrem alterações, querendo ou não, elas vão sofrendo mudanças e pelas leis orais as pessoas não tinham direitos garantidos. Com as leis escritas, o direito seria muito mais garantido aos mais pobres, né? Aos plebeus, é óbvio, porque escravo não tem direitos, né? A lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, e a lei Licínia, nós já falamos dela, que garantia a participação de plebeu no consulado e também acabava com a escravidão por dívidas. Claro que existem muitas outras leis, né, que fazem parte das leis das 12 tábuas, mas essas são as que mais aparecem nas provas por aí. Antes da lei Canuleia, um plebeu jamais poderia se casar com alguém, né, com um patrício, ou vice-versa. Né? Então, é uma conquista muito grande. E o fim da República acontece, como eu falei, né, após as guerras púnicas. Né? Por quê? Porque Roma aumenta muito o seu território, domina vários outros territórios, Grécia, Egito, Macedônia, Gália, Germânia, Síria, Palestina. Então, eles vão investindo muito nas guerras, o exército ganha muito destaque nesse momento, e os generais acabam dominando o poder e instaurando o império. Então, esse as conquistas da República também representaram o fim dessa forma de governo. Muito bem. Nós temos aqui algumas características importantes que devem ser levadas em consideração, né? O Império Romano passou a ser muito mais comercial do que agrário, né? Antes, na monarquia e até as conquistas, antes da conquista de Cartago, Roma se dedicava mais à agricultura e ao pastoreio. Após a conquista de Cartago, Roma ela vai se tornar muito mais comercial do que agrícola ou viver da economia pastoril. Além disso, né, pessoas escravizadas ou aquelas que se tornavam cidadãos por salvo-conduto, elas eram obrigadas a pagar inúmeros impostos, né? De várias formas eram obrigados a pagar impostos para Roma. Isso vai gerar o quê?
conflitos, certo? Aqui não é império, é república ainda, tá? O problema é que, sem conseguir competir com os produtos externos e a entrada de grande número de escravos, os camponeses vendiam suas terras e partiam para a cidade de Roma. Os pequenos comerciantes, como eles não tinham como competir com os grandes comerciantes e nem com os grandes proprietários de terra, eles iam para Roma, porque Roma era um centro muito grande, e isso fazia com que aumentasse mais ainda o número de pobres, desocupados, miseráveis, pessoas que passavam fome, necessidades. Foi então se tornando um problema para a República Romana. Eu falei desses dois caras aqui, o Tibério e Caio Graco, né? Eles foram representantes da plebe, tribunos da plebe, e eles tentaram resolver, né, essa questão, pelo menos a questão fundiária. Então, a primeira tentativa aí de reforma agrária é proposta por esses dois caras aqui, os dois tribunos da plebe. Eles eram dois irmãos. O primeiro é o Tibério Graco, que foi eleito em 133 a.C., e ele apresentou uma proposta de reforma agrária. Então, qual foi a proposta dele, né? Ele proibia propriedades maiores do que 125 hectares. Então, um patrício, ele só poderia ter 125 hectares. Passou disso, né, as terras deveriam ser divididas aí entre os pobres. Claro que isso vai gerar um problema, né? O Tibério vai ser morto, né? Foi assassinado pelos senadores, porque ele está mexendo na riqueza dos patrícios, né? Proposta indecente que ele faz, né? Do ponto de vista dos patrícios, né? E aqui a gente tem uma observação sobre o quanto vale um hectare de terra, né? Mais ou menos 1.000 metros quadrados. Então, a pessoa poderia ter 125 hectares de terra. E não ficaram felizes, não gostaram dessa ideia de ter que dividir as terras, mataram o Tibério. O Caio Graco, ele vai ficar calado, obviamente, né? Não vai defender as ideias do seu irmão nos primeiros anos, mas 10 anos depois ele faz uma nova proposta. Continua sendo em relação às terras, né? Continua sendo em relação à reforma agrária, a tentativa de reforma agrária. Então, ele também era um tribuno da plebe, e as suas reformas em relação à distribuição de terras eram um pouquinho diferente aí do seu irmão, né? Porque ele propôs que as terras conquistadas, né, lá nas regiões muito distantes de Roma, fossem divididas aos plebeus, né? Ele também propôs ampliar o direito de cidadania aos povos que viviam na Itália e que não eram considerados cidadãos. Além disso, ele ainda propôs a lei frumentária. A lei frumentária era a lei que garantia a venda do trigo mais barato para os plebeus. Porque ele pensou o seguinte: se os plebeus, né, Roma está enchendo aí de gente pobre, se eles tiverem como comprar sua comida, vai ser legal, né? Vai evitar aí muitos problemas, muitos conflitos. Então, ele propôs a venda do trigo ou do pão mais barato para os plebeus. O resultado disso foi que os senadores não gostaram de nenhuma das propostas, né? E ameaçaram a matar, né, o Caio Graco, só que quando o Caio soube que ia ser morto, ele pediu para um escravo, né, matá-lo. Então, ele provocou, é uma espécie de suicídio, né, e mais honroso, é uma morte mais honrosa.
né? Então, a pessoa pede para o escravo tirar a sua própria vida ou se suicida para evitar que o inimigo, né, tenha o prazer de matá-lo. Então, existia essa prática e ele acabou sendo, de certa forma, morto, né, pelo Senado, né? Não foi o Senado que matou, mas o Senado ia matar de qualquer jeito. Mas, enfim, os plebeus vão continuar a sua luta por direitos, né? Conquistam vários direitos. E aí, vamos voltar aqui aos generais, né? Os generais, eles vão ganhando muito destaques por resolver vários problemas, por conquistar inúmeros territórios, mas eles vão ganhando poderes, vão se destacando. Os primeiros generais, então, os mais importantes, foram o Mário e o Sila. O Mário reestruturou o exército e estabeleceu o pagamento de salários para os soldados. É uma das coisas que revoltavam os soldados romanos, era essa, né? Eles tinham que deixar suas funções do dia a dia, ou geralmente os plebeus iam, né, nessas lutas, nas guerras, nas batalhas, e quando eles retornavam não tinham direito nenhum, não tinha pagamento, às vezes voltavam mutilados e não tinha direitos. E aí, uma coisa que o Mário percebe que vai dar status, vai dar ibope para ele, é reestruturar o exército. Então, ele estabelece o pagamento de soldados para o pagamento de salários para os soldados e a participação dos legionários nos espólios de guerra. Espólios de guerra eram, né, as riquezas que os romanos tomavam de outros povos e geralmente era levado para Roma e os generais ficavam com uma parte, mas o Senado romano ficava com a outra parte, né? A República detinha a outra parte dos espólios de guerra e os soldados não tinham participação nesses espólios, então ele vai instituir a participação das legiões romanas nos espólios de guerra e também institui a aposentadoria dos soldados romanos. Bom, então, assim, né, veja bem que ele ganha muita confiança do exército, né? O Mário consegue se tornar cônsul e olha o que é mais legal, ele consegue ser reeleito por 6 vezes. Um cônsul romano, ele governava por um ano, né? Governava por um ano, não é igual hoje que o presidente, o vice-presidente governa por 4 anos. Lá não, o cônsul romano governava por um ano e ele podia concorrer ao cargo, né? Ser reeleito. Então, o Mário consegue ser reeleito por 6 vezes, graças a essas mudanças que ele faz aí no exército e consegue o apoio dos militares, né? A origem do Mário era plebeia, né? E, enfim, ele não entrou para o Senado por conta da sua origem plebeia, né? Mas ele ficou governando ali por bastante tempo, tendo influência por bastante tempo no governo republicano. Muito bem. Depois que Mário, né, sai do governo, aí entra um outro general, o Sila. O Sila era membro de uma família patrícia empobrecida. Olha aí, ele não era de origem plebeia, mas era um patrício pobre. E começa lá de baixo, né, como subalterno no exército, mas ele vai conseguir inúmeras conquistas para os romanos, né, principalmente na África, e também reprimiu inúmeras revoltas sociais.
Então, por causa disso, ele foi eleito cônsul e depois ele recebe o título de ditador perpétuo. Eu falei para vocês anteriormente que o ditador, ele governava por um período de 6 meses a um ano. Depois ele devolvia o governo, ele se retirava e devolvia o governo. Mas o general Sila, ele consegue ficar permanentemente no poder. Então, ele vira um ditador perpétuo. O que ele faz? Retirou o direito dos cavaleiros de cobrarem impostos na Ásia, aumentou o número dos senadores, claro, né, que ele virou um ditador perpétuo, mas ele precisa fazer as jogadas políticas, né? Diminuiu o poder dos tribunos da plebe, quando ele retira o direito dos cavaleiros participar das tribunas, né, dos tribunais. Então, ele, sendo patrício, diminuiu o poder dos plebeus e aumentou o poder do Senado. Claro, por que ele vai aumentar o poder do Senado? Porque ele quer permanecer ali no poder, mas prestem atenção que ele já age de uma forma ditatorial, né? Ele já vai retirando direitos políticos garantidos por leis anteriores e vai se tornando um governo mais forte, mais poderoso. Faz acordo com o Senado, mas ele está ali como um governante já que concentra muitos poderes em suas mãos. Depois do Sila, nós temos outros generais que vão comandar também o governo republicano. O Licínio Crasso, general Crasso, que ajudou a derrotar a revolta de Espartaco, né? Inclusive tem uma série aí, não quero fazer propaganda, mas uma série da Netflix que mostra bastante essa revolta, e tem filmes, né? Filmes que mostram essa fase aí da revolta do Espartacus, né? Que era um escravo, um general trácio. A Trácia foi conquistada por Roma e ele acabou se tornando um gladiador romano. E ele não aceitava aquela condição de escravo de Roma, acabou conseguindo adeptos para a sua causa e se rebelou contra os romanos. O Quineu Pompeu também, ele ajudou na conquista da Espanha, né, de parte da Espanha, da Judéia, né, a região da Palestina, né, como os romanos chamavam, a região da Palestina. O Pompeu também se destacou na conquista dessa região. E o Júlio César, que era sobrinho do Mário, ele também ajudou na conquista do Espartaco, mas conquistou os gauleses. Então, Júlio César se destacou bastante. E aí, atenção para esses 3 generais aqui. Eles formam o primeiro triunvirato. Tá? O que foi o triunvirato? Um governo de 3 generais, triunvirato. Então, é o governo do triunvirato, primeiro triunvirato. Crasso, Pompeu e César formaram esse primeiro triunvirato. Dessa forma de governo, do primeiro triunvirato, vai se destacar o Júlio César, porque ele é que vai ficar como um governante supremo. Os outros 2, né, vão morrer e o Júlio César assume o poder, né? Então, em 70 a.C., Pompeu e Crasso, eles foram eleitos cônsules e restabeleceram o poder dos tribunos da plebe. Presta atenção que Júlio César, ele tem origem plebeia, onde os senadores, plebeus e cavaleiros voltaram a ter igualdade na tribuna. Fazendo isso, esses generais, eles têm o apoio dos plebeus. Olha que legal, né? E o Júlio César, ele vai ampliar muito mais ainda alguns direitos dos plebeus e vai conseguir o apoio dessa
parte da sociedade romana. As legiões comandadas por Pompeu e Crasso conseguiram sufocar essa revolta, né, de Espartaco, mas o Júlio César também participou aí dessa rebelião. Quer dizer, acabando com essa rebelião. Então, olha, disse que cerca de 6.000 homens, 6.000 escravos foram crucificados, né, após os romanos conseguirem sufocar essa rebelião. Então, e foram colocados nos portões das cidades para servir de exemplo, né, para outros escravos não se rebelarem. E para mostrar o poder da república, né? Em 59 a.C., Pompeu e Crasso apoiam Júlio César, que também é eleito cônsul. Olha aí, nós temos 3 cônsules governando o governo de o primeiro triunvirato. E, enfim, os 3 se unem e dão um golpe no Senado, né? E passam a comandar Roma, né, de uma forma autoritária. Então, primeiro triunvirato, composto por Júlio César, conquistou a Gália, atual França, também participou da revolta lá dos escravos e sufocou outras revoltas. O Pompeu, que conquistou a Península Ibérica, e o Crasso, que participou diretamente da conquista do Oriente Médio. Então, nós temos aí o governo dos triunviratos. Muito bem. Como eu disse, Júlio César, ele tinha origem plebeia, né, e recebe apoio dos plebeus. Uma das coisas que ele faz é distribuir terras aos plebeus, tá? Então, ele ganha bastante apoio da plebe por conta disso. Enfim, o Senado sempre teve medo do Júlio César, porque ele tinha esse apoio da plebe, né? Tenta dar um golpe, mas o Júlio César acaba se saindo muito bem, né? E o Pompeu, que era o queridinho do Senado, morre, né? Foge, tenta fugir, mas ele morre. Júlio César, ele é conhecido também por sua ligação com o Egito, com a Cleópatra, né? A rainha do Egito, né? O último faraó aí do Egito, que foi conquistado depois pelos romanos, né? E aí passaram a controlar aquela região. O Júlio César, ele depois o irmão da Cleópatra, né? E colocou ela no lugar e se tornou amante da Cleópatra. Tiveram até um filho, né? E Roma não gostou nada disso, porque o interesse de Roma era conquistar o Egito de uma vez por todas. O Egito era interessante porque era considerado o celeiro do mundo. É dali que saía grande parte do trigo que ia para Roma. Então, era uma região muito rica no setor agrícola, em todos os sentidos, mas principalmente no setor agrícola. Então, o Senado não gosta das atitudes de Júlio César, né? Ele, ao invés de conquistar o Egito, ele faz acordo com a Cleópatra, tira o irmão dela, coloca ela no governo, ela continua sendo a governante do Egito e ainda tem uma ligação romântica com o Júlio César, inclusive tendo um filho com ele, né? Mas por esse acordo, vamos dizer assim, de certa forma é uma conquista do Egito. Quando Júlio César retorna do Egito, ele é aclamado, né, um ditador vitalício. Então, passa a ser um ditador perpétuo, sumo sacerdote e comandante do exército. Olha, ele já então, ele
já acumula vários títulos, né? Ditador vitalício, quer dizer, não vai sair do poder de jeito nenhum. Sumo sacerdote, comanda a religião, e o comandante do exército. O cara se torna todo poderoso. Porém, é claro que os senadores vão dar um jeito de matá-lo, né? Porque eles vão vendo a popularidade do Júlio César, vão vendo a forma como ele governa, e aí armam um golpe e matam o Júlio César. E desse golpe faz parte o filho de criação dele, né, o Brutus, daí a famosa frase, até tu, Brutus, né? Então, conta-se que o Júlio César foi apunhalado muito por vários senadores, né? Incluindo o filho dele. Aqui nós temos uma tela de um período recente, lógico, está no Museu de Hanover e que demonstra a morte de Júlio César, né? Vários senadores ali apunhalando o César por ter se tornado um ditador vitalício. Após a morte de Júlio César, nós temos a formação do segundo triunvirato. O segundo triunvirato é composto pelo Marco Antônio, Caio Otávio, sobrinho neto de César, e pelo Lépido, né? Que era partidário do César também. Então, esse segundo triunvirato, da mesma forma que o primeiro, eles vão comandar Roma, porque vão se destacar em conquista, em várias conquistas, né? E o Otávio Augusto, ele se destaca porque ele, de fato, vai conquistar o Egito. O Marco Antônio foi para o Egito e acabou se apaixonando pela Cleópatra e, enfim, não fez aquilo que Roma esperava. Já o Caio Otávio, quando ele parte para o Egito, é para derrotar o Marco Antônio e para conquistar aquelas terras. Então, ele se torna o senhor do Egito, né? E, enfim, toma o tesouro dos faraós, né? Conquista uma grande fortuna para Roma, além, né, de passar a comandar o Egito, né? A produção agrícola do Egito. Então ele ganha-se um destaque imensamente grande, porque com isso, com essa conquista do Egito, ele vai tentar resolver aí um problema da fome dos plebeus, né? Problema social que Roma passava. Muito bem, ele acumula, por conta desse feito, ele acumula os títulos de imperador, comandante supremo do exército, né? Príncipes, para os senadores era o primeiro cidadão, o príncipes, pontífice máximo, quer dizer, o chefe supremo da religião romana, e Augustus, o bem-aventurado, o divino. Então, olha, o cara já não é só mais o comandante do exército, ele comanda a religião, ele é o principal cidadão de Roma e ele é o bem-aventurado ou é uma figura divina, passa a ser uma figura divina. Então, o Otávio Augusto, ele acaba com a República e se torna o primeiro imperador romano. É claro que ele não vai acabar com o Senado, destituir o Senado, que ele não era burro, né? Ele era um cara muito inteligente. Ele vai manter o Senado e, obviamente, vai tomar as decisões por conta própria, mas mantém o Senado ali, né? Para enganar a torcida, enganar a galera, né? Ele, acumulando todos esses títulos, ele toma as decisões por conta própria, mas mantém o Senado, que é, logicamente, para ter o apoio desses políticos aí, plebeus, né? Uma das coisas que os imperadores faziam era enviar senadores para governar
algumas províncias romanas. Senadores e generais, né, governavam províncias romanas. Então, ele vai trocar alguns favores ali com o Senado, mas essa instituição não deixa de existir, nem na monarquia, nem na república e nem no império. Porém, na república, o Senado tem a sua maior força, é o órgão principal do governo. Já na monarquia e principalmente no império, o Senado não tem poderes políticos, né, de como eles tinham na República, né? Quem vai mandar no Império é o imperador e com poderes vitalícios. Muito bem, então nós temos aqui um resumo, né? Primeiro triunvirato, Crasso, Pompeu e Júlio César. Segundo triunvirato, Marco Antônio Lépido e Otávio, que se torna o primeiro imperador romano. E o Império Romano, né? Quais são as principais características desse império? O Otávio, ele se torna o primeiro imperador, né? E olha só, o Augustus, o prefeito dos deuses, né? E passa a ser uma figura divina, mas além disso, o período de governo dele é chamado de Pax Romana. Por quê? É o período que ele faz muitas conquistas, mas ele dá uma parada para organizar o império, né? Ele organiza o império muito bem para que as coisas fluíssem, né? E que ele pudesse controlar de uma forma melhor toda a região, né? O governo em si. Então, nesse período, nós temos aí os senadores, como eu já disse, têm poderes reduzidos, né? Eles vão ser mantidos, mas quem manda é o imperador. Só o Augustus, quer dizer, o imperador, que tinha o poder de mandar e emitir moedas de ouro ou prata, né? Roma tinha uma instituição de moedas, e ele criou a guarda pretoriana, que é a guarda pessoal. Então, olha só, nesse período, Roma, que começou com uma cidadezinha lá do Lácio, né? Provavelmente fundada pelos irmãos gêmeos e por outros povos aí, historicamente falando, ela cresceu no período republicano, teve muitas conquistas, mas no Império ela cresceu imensamente, né, as suas conquistas territoriais. Então nós temos aqui como que era formada ali a política romana, territorial romana, né? Essa parte em verde eram as províncias imperiais, né? Então o império era dividido em províncias, como o Brasil, por exemplo, é dividido em estados. Cada província dessa era governada por alguém de escolha do próprio imperador, poderia ser um senador ou um general, mas era um homem da confiança do senador. O que está em rosa, né, eram as províncias senatoriais, né, governada pelos senadores, e os estados clientes, né, os estados que pagavam impostos para Roma. Então, o Império Romano cresceu absurdamente. Na verdade, esse tamanho do Império, ele vai ser um dos motivos também para o fim do Império, que vai explicar o fim do Império. Nós vamos ver mais adiante. Mas é importante ter uma ideia de que uma parte da Ásia, grande parte da Ásia, né? O norte da África, desculpa, e grande parte da Europa foi conquistada pelos romanos, desde o período republicano até o período imperial. Então, todos esses lugares eram controlados por Roma. E aí nós temos aqui um panorama, né, digamos assim, dos primeiros imperadores romanos.
no período do Otávio Augusto, nós vamos ter a Pax Romana, que é o paz, significa paz romana, a instituição da política do pão e do circo, quer dizer, circo de graça, teatros, jogos, lutas de gladiadores, espetáculos de animais ferozes devorando as pessoas, né? Para que isso? Para que as pessoas não se rebelassem. E o pão de graça. Né? A política do pão e circo é isso. Ou o pão era distribuído gratuitamente, ou era vendido mais barato, né? Já que o Egito fornecia o trigo, né? Era a principal fonte de fornecimento do trigo. Isso servia para acalmar os ânimos dos revoltosos, né? Então, dava a impressão de que o governo matava a fome e alegrava os cidadãos. Então, os cidadãos estando ocupados com outras questões, eles não vão se revoltar. Seria o Bolsa Família de hoje, mais ou menos. Vamos chamar assim de Bolsa Família do Império Romano, a política do pão e do circo. Na verdade, né, como é que essa pessoa está recebendo pouco que seja do governo, ele vai se rebelar contra o governo? Por quê? Jamais, né? E aí a gente tem aqui outros governantes, né? Não vamos falar de todos, mas o Tibério, que governa de 14 a 37, era genro do Otávio, né? Se torna imperador. O Herodes governou Jerusalém, e juntamente com Pôncio Pilatos, né, que governa a Judéia. O Calígula, esse Calígula foi um problema muito grande, né? Ele, inclusive, tem um filme com o nome Calígula, e séries também a respeito do governo desse cara. Ele era ele era problemático, ele tinha problemas mentais mesmo. Então, o cara era terrível, ele cometeu, assim, atrocidades terríveis, né? Dentre elas, ele nomeou seu cavalo como o general supremo do exército, né? O cara era doido mesmo. Manteve relacionamento incestuoso com a sua irmã, a Drusila, e fez inúmeras outras coisas, assim, humilhava os generais, né? Gostava de festas com sexo, enfim, ele desrespeitava as instituições romanas de todas as formas possíveis, ele era perverso, o governo dele foi marcado assim por um terror e por causa disso acabou sendo morto pela guarda pretoriana. Olha, durante o Império Romano, não foi só o Calígula que tinha essa característica, né, de problemas mentais ou então de abuso de poder. Vários outros também. O Cláudio, que governou de 41 a 54, foi morto pela esposa, que queria fazer o seu filho, né, de imperador. E esse filho era fruto de uma pulada de cerca que ela deu, né? Mas ela queria colocar o filho e tirar o marido do governo, acabou assassinando o marido. O Nero é muito conhecido, é um dos doidos também, né, que governou Roma. Ele mandou matar a mãe, o irmão, as duas primeiras esposas e ainda colocou fogo em Roma. E jogou a culpa nos cristãos. Colocou fogo em Roma, jogou a culpa nos cristãos. Aí nós já temos o cristianismo, né, que já está começando. E o intuito, né, possivelmente, era acabar com os cristãos. Mas é claro que ele não vai conseguir, porque quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais essa religião foi crescendo, né? Mais essa crença nos ensinamentos de Jesus foi crescendo, e não é por nada, não, né? Porque se vocês pararem para pensar os ensinamentos de Jesus, eles falam de igualdade, né? Caridade, né? São coisas que iam contra
o, o que o Império Romano pregava, né? Contra as leis aí imperiais. E além de dizer que era filho de um Deus único, né? Nesse momento, a Roma ainda é politeísta. Aí Jesus vem falar de igualdade, fraternidade, de caridade e de um Deus único. Então, o Nero foi um dos perseguidores de, de Jesus. O Vespasiano, que começou a construir o Coliseu, né, o Coliseu de Roma. O Tito, que governa, olha, a gente vê que eles são governadores que governam em curto período de tempo, né? Filho do Vespasiano, inaugurou o Coliseu. O Marco Aurélio, de 161 a 180, é, esse cara aqui, ele governa e ele é bastante conhecido por causa do filme Gladiador, né? Gladiador, que era um general e acabou se tornando escravo, escravo gladiador. O escravo gladiador, a função dele era treinar para lutar nos espetáculos que haviam nas arenas, né? O Coliseu não era a única arena, o único anfiteatro que existia na cidade de Roma. Existiam várias arenas e em cada cidade tinha uma arena, é, tinha lá me fugiu a palavra, mas os lugares de corridas de cavalo, enfim, tinha, afinal de contas, o espetáculo, né, tinha que ser garantido. O Cômodos, né, que também é retratado no filme Gladiador, né, e no período da crise romana. E olha só, então a crise do Império Romano, ele começa no final do século II, né, depois de Cristo. Então, já no governo do Cômodos. E aí essa crise do Império vai ser por inúmeros motivos, por vários motivos. Nós vamos ver já já. Então, aí nós temos o governo do Júlio Claudiano, dos Flávios, dos Antoninos e dos Severos. Então, aqui, né, os Júlio Claudianos, Tibério, Calígula, Cláudio Nero, Flávios, ou Flavianos, Vespasiano, Tito e Domiciano, os Antoninos, Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio e Cômodo, os Severos, o Septo, o Caracalla, o Heliogábalo e o Severo Alexandre. E daí a gente tem a crise de Roma, né? Então, olha, esses são as dinastias aí que governam o Império Romano. Muito bem, vamos lá, vamos falar da crise. Crise do Império Romano. Olha, foram vários motivos. Um dos problemas do Império Romano vai ser a falta de novas conquistas, né? O Império se tornou muito grande, muito difícil para controlar as fronteiras, né? Proteger as fronteiras, e muito mais difícil para fazer novas conquistas. Então, se não tinha novas conquistas, também não tinha novos escravos, né? Vamos ter uma crise na, na escravidão, não, uma crise escravista aí no período imperial. Por quê? Por falta de conquistas. Se também não tem novas conquistas, nós vamos ter também uma crise do exército, porque uma das formas de pagamento do exército eram os espólios de guerras, né? Era as conquistas de guerras, né? O tesouro tomado das pessoas que eram conquistadas, que uma parte ia para o exército. Então, se não tem novas conquistas, não vai ter escravos, né? Vai diminuir o número de escravos,
também não vai ter dinheiro para pagar o exército. Se não tem dinheiro para pagar o exército, você, consequentemente, não vai ter soldados, né? Muitos soldados vão começar a desertar. Uma das formas que geralmente os governos até hoje tomam essa decisão quando tem problemas, né? Aumento de impostos e emissão de mais moedas. Só que quando você emite mais moedas, o que vai acontecer com a moeda? Vai cair, né? Vai desvalorizar. Além disso, a emissão dessas moedas, ela na fabricação dessas moedas, né, foi reduzido a quantidade de prata e de ouro utilizada para cunhar as moedas, depois trocaram os metais de fabricação das moedas, e isso foi fazendo com que a moeda perdesse valores, né, perdesse seu valor. Aumentar os impostos, imagina o que vai acontecer. A população vai se revoltar, né, vai se rebelar, porque, né, geralmente quem paga os impostos, quem paga mais, são os plebeus, né? Sempre a corda vai arrebentar nas mãos dos mais fracos. Então, nós temos aí já alguns motivos. A crise escravista, que gera a falta de conquistas, que gera crise escravista, que gera a crise do exército e que também deixa as fronteiras desprotegidas, e aí nós vamos ver que com as fronteiras desprotegidas, os romanos vão acabar sendo invadidos pelos povos bárbaros, né, ou germânicos. Primeiramente, eles invadem por permissão dos romanos, né, eles permitem que os povos estrangeiros entrem no império e vão utilizar essas pessoas para trabalhar como colonos nas fazendas, vão utilizar até no próprio exército, né, vão utilizar o serviço, a mão de obra dessas pessoas, que é uma mão de obra mais barata, né, uma troca ali de favores. E os bárbaros entram no Império Romano porque eles estão sendo perseguidos por outros povos bárbaros, né, e querem a esperança de ter uma nova vida, terras para plantar, para cultivar, enfim. O cristianismo também vai se tornar um problema, né? Principal, por ele é difundido entre os plebeus, principalmente, mas membros do exército e até patrícios vão acabar aderindo a essa nova religião e vai entrar em conflito com a religião politeísta, que era controlado pelo imperador, né? Vai surgir conflitos regionais pelo comando do cristianismo, né? E os imperadores, muitos tentam combater o cristianismo, mas no final acaba que vão instituir o cristianismo como uma religião oficial, né? Lá pelo século III, início do século IV. Então, Diocleciano, no governo desse Diocleciano, houve uma divisão do Império Romano. Ele perseguiu muitos cristãos, mas ele dividiu o Império Romano. Primeiro numa tetrarquia, né, e depois dividiu em duas partes o Império Romano, que ficou conhecida como Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então, ele foi dividido dessa forma. O governo do Ocidente ficou assim dividido entre Maximiano, a quem coube a Itália e a África, e Constâncio Cloro, que recebeu a Bretanha, a Gália e a Espanha, enquanto o Oriente, a maior parte do Egito, né, também foi governada por esse senhor. Desculpa, enquanto no Oriente, a maior parte, inclusive o Egito, ficava com o próprio Diocleciano. Então, ele divide, primeiramente, numa tetrarquia para tentar resolver aí os vários problemas que foram aparecendo, né? E aí, o que a gente vê com isso? Que havia, além dos problemas que nós já falamos, havia a disputa pelo poder, né, entre generais, entre senadores, entre os políticos mais influentes da época.
Muito bem. E aí, então, na questão religiosa, né, ocorre a perseguição dos cristãos, né, muitos vão ser mortos nesse momento, a instituição do culto ao Júpiter como uma obrigação, né, mas mesmo assim, o cristianismo vai crescendo cada vez mais. Então, aqui a gente tem numa arena, né, um espetáculo cristãos sendo jogados lá para serem devorados por animais ferozes. O Constantino, ele aboliu a tetrarquia, né? Acabou com o governo de três imperadores ali, e transfere a capital do império para Constantinopla, onde hoje é Istambul. Aliás, essa cidade, ali, desculpa, hoje ela não essa cidade, ela foi chamada de Constantinopla, em homenagem ao Constantino, mas ela era a cidade de Bizâncio. Então, foi fundada pelos gregos, e aí virou Constantinopla, e hoje ela é a cidade de Istambul. Foi capital do Império Turco, que conquistou essa região no século XV, e deixou de ser a capital do Império Turco, mas é uma cidade muito importante até hoje, porque ela está num local estratégico, está entre dois continentes, o continente europeu e o asiático. Então, quem mora em Istambul pode morar do lado europeu ou do lado asiático, nascer do lado europeu ou do lado asiático. E é uma cidade estratégica porque ela liga o Mar Negro com o Mar Mediterrâneo e, portanto, é uma cidade muito ligada ao comércio. Então, a gente vai falar de Constantinopla sempre, principalmente na época das navegações marítimas, nas cruzadas. Então, por aqui, o comércio era bastante extenso e muitos produtos iam para a Europa, para o norte da África, muitos mercadores buscavam essa cidade por conta da sua localização estratégica, comercialmente falando. Então, o Constantino, ele acaba dividindo o império, né, e em duas partes, né, quando ele transfere a capital de Roma para Constantinopla, ele acaba provocando a divisão do império, né? A capital fica, então, o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. Então, ele vai desde lá da tetrarquia, né? Desde o governo de Diocleciano, o império já foi sendo dividido e acabou chegando nessa divisão entre Oriente e Ocidente. Então, a capital do Império Oriental, o Império Romano do Oriente, ficou sendo Constantinopla, que era a antiga Bizâncio, e que por causa desse nome, Bizâncio, essa parte do império vai ser chamada de Império Bizantino. Outra coisa que o Constantino faz é legalizar o cristianismo, né? A liberdade religiosa para os cristãos através do Edito de Milão, né? Através desse documento que permite a liberdade religiosa dos cristãos. O Teodósio, nós estamos falando dos últimos imperadores já, né? Estamos falando aí dos últimos momentos de Roma. O Teodósio, ele torna o cristianismo oficial, né? Então, Constantino legaliza e o Teodósio torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, ou seja, né, pode ainda haver as adorações a outros deuses, até pode, né?
mas a religião cristã passa a ser a religião oficial. Quer dizer que o império tem uma religião e daí por diante as pessoas, né, conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão sendo obrigadas a se tornarem cristãos. Os conflitos religiosos eram constantes nesse período. Então, ele legaliza o Cristo, torna a religião oficial através do Edito de Tessalônica, em 380 depois de Cristo. E, além disso, oficializa a divisão do Império, né? E o Império Romano fica dividido com duas capitais, como já foi falado anteriormente, a capital do Império Ocidental, que era Roma, e a capital do Império Oriental, que ficou sendo Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino, que inicia esse processo de divisão do Império Romano. É bom lembrar que essa parte do Império Romano Oriental, o Império Bizantino, ele dura até o século XV, até 1453, quando os turcos otomanos invadem a região. E a parte ocidental acaba no século V, em 476, quando o Império é invadido, a cidade de Roma é tomada pelos povos germânicos ou povos bárbaros. Muito bem, os povos bárbaros, como eu disse, eles foram entrando no Império Romano por permissão desde o século III, mas é no século V que eles acabam invadindo militarmente as cidades do Império do Ocidente. Claro que o Império Romano do Oriente também sofre invasões, mas eles conseguem, né, se manter inteiros, intactos até o século XV, porém, o Império Romano do Ocidente vai sendo invadido por inúmeros povos bárbaros. Os bárbaros eram as pessoas estrangeiras que não falavam o latim e nem viviam no Império Romano, também tinha uma cultura diferente dos romanos. Os romanos os tinham como pessoas inferiores, né? Eram preconceituosos em relação aos bárbaros, porque eles achavam que os bárbaros eram cruéis, que se vestiam com peles de animais, né, roupas inferiores, que comiam como animais selvagens, enfim. Os romanos tinham um preconceito extremamente grande em relação aos bárbaros. Porém, os romanos também tinham as suas qualidades aí não muito legais, né? Eles eram cruéis, militarmente falando também, então não era muito diferente, é um preconceito mesmo. Esses povos bárbaros foram invadindo ao longo do período aí do século III, mas é no século V que eles se invadem militarmente e vão formando reinos. Então nós temos alguns reinos, esses reinos eles vão mudando, né, ao longo do tempo, porque vários outros povos bárbaros vão invadindo, vão conquistando esses territórios, reconquistando, enfim. Mas nós temos aqui os principais reinos bárbaros que surgiram no lugar do antigo Império Romano. O reino dos ostrogodos, né, nessa região principalmente da Itália, o reino dos álamos, reino dos burgúndios, reino franco, reino anglo-saxão, né, onde hoje é a Inglaterra, parte da Alemanha, reino dos visigodos, reino dos suevos, reino dos vândalos, que conquistam aqui o norte da África e a parte peninsular aí do Império Romano. Enfim, as invasões bárbaras, elas não são o real motivo do fim do Império Romano do Ocidente, né? Na verdade, os bárbaros se aproveitam da fragilidade do Império Romano. Ele já vinha tendo problemas desde o final do século II. Problemas financeiros, problemas de ordem social, problemas políticos, e que foram se agravando cada vez mais, inflação alta, miséria, pobreza, revoltas,
E os bárbaros, quando eles entram no Império Romano, já encontram um exército fragilizado, fronteiras praticamente descobertas, e acabam invadindo Roma. E com a crise do Império Romano, foi instituído o colonato. O que que é o colonato? Isso é importante, muito importante saber, porque o colonato, ele é uma mistura de costumes romanos com costumes bárbaros. E vai surgindo a partir do século III, quando os romanos permitem a entrada de povos bárbaros no Império. Colonato é a prática dos romanos cederem parte das suas terras para colonos, para os chamados colonos, é, cultivarem essas terras, criarem animais, né? Enfim, para gerar frutos nessas terras, porque a escravidão foi diminuindo, né? Os trabalhadores das terras foram diminuindo, então outras pessoas, estrangeiros, né, os bárbaros foram adentrando e trabalhando nesse regime de colonato. Recebia um lote de terras, tudo que ele era que era produzido nesse lote de terras era pago ao dono, ao proprietário da terra. Né? Uma parte da produção era entregue ao proprietário dessa terra. Né? E não foram só colonos, ah, colonos estrangeiros, né? Bárbaros não. Pessoas empobrecidas, ex-escravos, também puderam fazer esse tipo de prática do colonato. Então, o colonato é uma espécie de arrendamento da terra, né? O grande proprietário, como ele não tem como manter a produção da sua terra, porque já não tem mais escravos, já não pode mais cuidar dos escravos, né, manter os seus escravos. Então, ele cede parte da sua terra, divide em lotes, vamos dizer assim, pequenos sítios, e doa, entre aspas, né, cede a quem interessasse cultivar a terra, essa pessoa é chamada de colono, e pagava pelo uso da terra através da produção que ele tinha nessa terra. Então, era uma forma de manter os ganhos, né? Uma forma dos donos, proprietários de terra, manter as suas terras e também ganhar alguma coisa, né, com elas, já que os tempos estavam mudando, né? Os tempos eram outros, terríveis, né? Então, assim foi nascendo o colonato. Essa é uma prática que veio de Roma, né, mas que era praticada também entre os povos bárbaros, né? Eles doavam terras, mas era em troca da lealdade e da fidelidade. Nesse caso de Roma, que a terra era doada em troca de um pagamento, era uma espécie de aluguel da terra, vamos chamar assim para ficar mais fácil de entender, né? E a pessoa pagava com parte da produção dessa terra. E esse colonato aí, ele vai dar origem ao feudalismo. Na verdade, ele é uma das instituições do feudalismo, que é uma forma econômica, uma organização econômica social que vai surgir no antigo Império Romano. O antigo Império Romano, a economia dele era baseada no comércio, na guerra e na agricultura, né? Tinha um comércio muito forte no mar Mediterrâneo, com vários, né, povos diferentes. Internamente o comércio era muito forte, mas com a invasão dos bárbaros, esse comércio vai deixar de existir, as cidades vão deixar de existir, e o que vai ocorrer é a formação de um novo modelo de sociedade, chamada sociedade feudal, que reúne características, costumes dos povos bárbaros com costumes dos povos romanos.
formarão ou formaram o feudalismo. E a gente fica por aqui. Essa aula foi bem extensa, mas necessária para a gente entender os 3 períodos da história de Roma. Se cuidem!